Bom, para a gente não se atrasar mais, eu vou começar a falar um pouquinho. Acho que a maioria de vocês já me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou o Aldebaran Oliveira, criador do método Atuação, que eu vou falar um pouco para vocês na aula de hoje. Como é possível vencer o medo de falar em público na prática? Mas se a gente vai falar assim, não, peraí, calma, eu tenho muito medo, Aldebaran. Como que isso é possível? Não. Você não tem noção da quantidade de medo que eu tenho. Bom, existem 3 tipos de pessoas. Vamos lá, e você tem que decidir qual desses 3 tipos de pessoas é você. Né? O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que acha que não fala bem em público, e quem fala bem em público são pessoas divinas, que nasceram com esse dom, ou seja, não importa nada que ela fale, ela nunca vai conseguir falar em público. Tem a segunda pessoa que sabe que ela pode melhorar, mas ela não faz nada para melhorar. Ela não compra um livro, ela não faz um curso, ela não tenta se expor ao medo dela. E tem aquela terceira pessoa que sabe que ela pode melhorar, mas se esforça, já comprou livros, já fez cursos, está precisando só de um empurrãozinho para ela realmente conseguir ir para um próximo passo. Bom, dito isso, eu tenho que dizer assim, você tem que escolher qual dessas 3 pessoas você quer ser, certo? É muito importante a gente ter isso em mente. É claro, para falar um pouco antes sobre o método, eu tenho que dizer primeiro um pouco sobre mim para quem não me conhece. Né? Eu fui uma criança muito tímida. E quando eu era pequeno, só que eu tive a sorte dos meus pais terem percebido isso muito cedo e me colocaram para fazer aula de teatro. Eu sou neopolitano, sou de Nilópolis. E em Nilópolis tem aula de teatro gratuitas. E eu comecei muito cedo a fazer aula de teatro. E naquela época eu não fazia ideia do quanto que o teatro poderia interferir na minha vida. Já na minha fase adulta, eu tive o meu primeiro desafio, em que eu acho que essa experiência valeu muito para mim. Eu fui prestar vestibular para artes cênicas. Eu comecei a fazer teatro muito cedo, eu tinha 10 anos de idade. E eu comecei a trabalhar, é bom falar um pouco sobre isso. Eu comecei a trabalhar desde muito cedo com teatro. Depois, assim, já criança, já comecei a trabalhar com teatro. E aí os meus professores me chamaram para trabalhar com eles. Agora eu vou mudar você. Meu primeiro desafio. E valeu muito para mim. Só, Bia, só muta aí para mim rapidinho. Valeu, obrigado. Vamos continuando. E aí eu já comecei a trabalhar com teatro, comecei a trabalhar muito cedo, me profissionalizei, eu tinha 15 anos de idade, eu não sabia como fazer minha carreira dar certo. E aí o primeiro grande desafio da minha vida, na minha vida adulta, foi tentar passar para a faculdade. Eu prestei vestibular para a UFRJ no curso de direção teatral. E a maioria dos cursos de artes, eles têm o teste de habilidade específica. E na minha época, esse teste você tinha que, além de fazer uma prova teórica também só sobre teatro, uma parte desse teste era você preparar um projeto de ensinação de um espetáculo e apresentar para 2 professores. Isso para você entrar para a faculdade. Então, assim, foi um momento que realmente muita dificuldade, muito medo, né, de falar para 2 professores, mas com muito preparo, com a ajuda de amigos, de uma professora na época, Elaine, não vamos esquecer nunca. Elaine foi fundamental para conseguir montar esse projeto e passar no teste de habilidade específica. E depois tinha que fazer ainda o vestibular. E eram 15 vagas por ano, que naquela época o curso de direção teatral oferecia. E eu entrei em 15º, empatado com a 16ª. E essa pessoa que empatou comigo virou minha amiga depois que ela entrou no ano seguinte para a faculdade. E foi um momento uma transição muito importante para mim. E eu lembro que naquele ano foi um ano muito difícil. Eu ainda morava em Nilópolis
e estudava na URCA, então demorava 2 horas dentro de um transporte público, né? 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu passei por uma situação difícil para me manter na faculdade, porque eram muitos gastos de passagem, com toda a documentação que tinha que ter, de xerox, livros. E aí que um amigo, eu esbarrei com um amigo na rua, no final do ano, ele me falou do CPOR, eu nunca tinha ouvido falar de oficial temporário, e comecei a pesquisar. E vi que aquilo poderia ser uma oportunidade de eu estabelecer a minha vida financeira de uma forma mais segura. E aí resolvi prestar o CPOR, que é só no momento do serviço militar obrigatório. Você tem que estar dentro de uma faculdade, você tem que estar cursando a faculdade. E eu consegui entrar. Dentro do CPOR, a gente tem que fazer várias provas. E no final do ano, a gente fica classificado. Tem uma classificação de acordo com as provas, né? E aí, eu fiquei classificado, eu fiquei em segundo lugar dentro da minha especialização. Só que no final do CPOR, a gente sai aspirante oficial da reserva. Só que nem todo mundo continua trabalhando. Isso depende do número de vagas que são abertas a cada ano, de acordo com os tenentes que serviram por um determinado tempo e foram embora. Só que no meu ano mudou o tempo. Ao invés de 7, foram para 8 anos, para quem já estava na tropa. Isso significava que o número de vagas para as pessoas da minha turma diminuiu muito, caiu muito. Então, nós éramos 200 e abriram 32 vagas no total. E para minha arma, eu era o segundo e abriu só uma vaga. Eu fiquei desesperado, né? Eu tinha feito um ano, assim, do CPOR, virando militar, um ano muito difícil, e ainda estudando, porque eu não tranquei a faculdade. Eu falei, caramba, será que eu passei por isso tudo à toa? E aí eu consegui pelo menos fazer o estágio, que eles colocavam uma pessoa a mais de cada arma para fazer o estágio. Só que até então eu só faria o estágio de 3 meses, como se fosse um estágio probatório. E aí, falaram para mim, olha, você tem que arrumar algum lugar, algum quartel que tenha um tenente saindo para que você possa ficar no lugar dele. E aí eu comecei a correr atrás, comecei a ver um monte de gente que poderia me ajudar e descobri que lá na IZE tinha um tenente que estava saindo, mas o comandante queria alguém para colocar no lugar dele. E arrumei um conhecido que me levou até um capitão, na época, me levou até o comandante do quartel, o capitão que servia lá no quartel. Só que o capitão não me levou para dentro da sala do comandante, ele me deixou do lado de fora. E aí eu comecei a ouvir o que o comandante estava falando com ele, que a porta estava aberta. E aí eu descobri que um amigo meu, que tinha vaga, só que ele ia para outro estado. E aí quando o comandante, ele foi lá no quartel, lá na IZE, na Escola de Instrução Especializada, o comandante gostou dele também, só que quando o comandante ligou para a região falou que se ele colocasse aquele rapaz lá, aquele aspirante lá, ele ia deixar um outro lugar sem vaga. E aí o comandante, quando o capitão falou com ele a minha situação, ele achou que era a mesma situação. Que se ele me deixasse lá, ele ia deixar um outro lugar faltando vaga, né? Porque ia tirar o aspirante de um outro quartel para ficar no dele. Enfim, e eu sabia que a minha situação era completamente diferente. Porque esse meu amigo, ele só não queria ir para outro estado. Mas eu não. Se eu não arrumasse um quartel, eu ia virar paisano, normal. E aí, só que o comandante falou assim, olha, eu vou ligar para a região de novo para tirar essa dúvida. E aí eu entro em contato com ele. Nossa, vocês já viram essa história, né? Eu falei, não posso. Se eu estou aqui agora, eu realmente quero saber como... Eu quero tirar a dúvida do comandante, né? E quando o capitão saiu, eu falei, cara, agora é a minha chance. Eu fiquei morrendo de medo, mas eu olhei no fundo dos olhos do capitão e falei assim, capitão, eu tenho condições de tirar a dúvida do comandante. Aí o capitão ficou, nossa, que aspirante maluco, como assim? Mas ele gostou, deu para ver assim que ele ficou surpreso, voltou na sala do comandante e falou assim, comandante, o aspirante falou que tem condições de tirar a dúvida do senhor. O comandante também tomou um susto, falou, quem é esse garoto maluco? Me mandou entrar na sala. Entrei, pedi permissão e expliquei toda a minha situação para ele. Uma pessoa aqui entrando, expliquei toda a minha situação para ele. E o que? Eu tinha necessidade de expressar
aquilo que eu estava passando naquele momento. Era necessário. Se eu não conseguisse me comunicar naquele momento, eu ia perder uma chance muito grande na minha vida. E a maneira como eu me expressei e coloquei o meu interesse para servir naquele quartel motivou o comandante a falar com a região. Aí ele mandou uma documentação, enfim, no final da história que eu consegui servir 7 anos na IZE, onde eu fui muito feliz, onde eu aprendi demais. E durante esse tempo que eu passei lá, eu demorei muito mais tempo para me formar, né? Não consegui me formar dentro dos 4 anos. Fazer uma faculdade pública e ser militar ao mesmo tempo foi um grande desafio. Mas eu demorei 7 anos, mais me formei. Eu saí da faculdade, já emendei no MBA, porque eu entendia que aquele momento era temporário. Eu só poderia ficar lá dentro 8 anos. Então, eu tentei dar o meu melhor, juntar algum dinheiro, tentar estudar ao máximo, já me pós-graduar, fui fazer outros cursos, fiz formação de coach e outras coisas que iam me agregando. Eu consegui me casar, eu me casei durante o tempo que eu estava como militar, comprei minha casa, eu fiz tudo o que eu podia, que eu acreditava que naquele momento era o melhor para eu poder estruturar minha vida para depois viver como artista. E chegou 2018, na metade de 2018, quando eu ia sair do exército, eu saí do exército e meu casamento acabou. E, de repente, eu me vi sem a minha estabilidade financeira que eu tive por 8 anos e também a minha estabilidade pessoal. E é aquele momento que você começa a achar que nada valeu a pena, que todo aquele esforço que eu tinha feito, a curva que eu tinha dado na minha carreira artística para tentar me estabilizar financeiramente não tinha valido a pena. E foram meses muito difíceis. Quando eu vi que eu não ia ter mais condições, eu tive que sair de casa. Depois, comecei a trabalhar como motorista de aplicativo por um tempo. E eu saí de casa e fui morar num quarto. Tive que alugar um quarto. E naquele momento eu achei que minha vida estava retrocedendo. E que tudo que eu tinha feito não tinha sido em vão. E aí que entra uma chance que eu tive na minha vida de encontrar uma pessoa que me ajudou muito na transição de carreira. Uma pessoa que me mostrou de que maneira eu não tinha que buscar as oportunidades fora de mim, mas de que forma eu poderia achar as minhas fortalezas. Fico muito emocionado de lembrar desse processo. Gostaria até de agradecer, porque essa pessoa está aqui hoje, que é a Marcela Bachalay, que foi uma pessoa que trouxe muita luz para mim, que me mostrou o quanto que é importante a gente olhar para a gente, entender as nossas fortalezas, quando a gente quer uma transformação na nossa vida. Então, Baixa, se você quiser dar um oi, eu não sei como é que tá, ela tem uma bebê linda, quiser puder falar alguma coisinha também, acho ótimo. Galera que está no Instagram, peço desculpa, mas só te agradecer, viu, Baixa, por todo o carinho, por toda a gentileza de sempre, por toda a entrega que você teve comigo naquele momento e me mostrar que existiam outras possibilidades, sim, quando a gente acredita. E dentro dessa busca, eu comecei a tentar pensar de que maneira eu podia empreender como artista também. De que forma tudo aquilo que eu já tinha vivido poderia ser interessante para outras pessoas. Eu me inspirei muito dentro da minha vida como militar. Quando eu entrei naquele lugar, eu achava só que o militarismo ia me proporcionar uma estabilidade financeira. Mas depois eu já vi aqui, passou muito rápido, a Lucas Brito, eterno tenente, saudações. E eu comecei a ter alguns retornos, alguns feedbacks sobre a importância que eu tinha tido na vida de outras pessoas, daqueles rapazes. Eu trabalhei muito tempo com formação de soldado, de homens que vêm de situação muito humilde muitas vezes, não têm condições, não têm às vezes uma estrutura de suporte.
E aí eu comecei a reconhecer o quanto que às vezes a gente tem possibilidade para ajudar outras pessoas, a elas refletirem, a elas pensarem outras alternativas para a vida delas. E foi isso que eu tentei fazer. E graças a Deus, eu, dentro dessa minha jornada de 7 anos em si como tenente, né, sem contar o CPUR, foram mais de 1.000 soldados que eu ajudei a formar. E nesse meio tempo já se recebi muita história positiva, me dizendo que eu tinha ajudado a eles a refletir sobre algo melhor para a vida deles. Inspirado nisso, eu tentei buscar o quanto que a arte, que tinha transformado tanto a minha vida, aquele garoto envergonhado e que tinha saído de Nilópolis, tinha conseguido ser uma das primeiras pessoas da minha família a passar por uma faculdade pública, ser o primeiro oficial do exército da minha família, como eu poderia agora dar a volta por cima? Desde o ano passado, eu tive uma grande parceria com o Diego Carvalho, que é um louco que acredita nas minhas ideias malucas, da gente tentar empreender, da gente tentar pensar de que maneira o que a gente faz pode ser importante para outras pessoas. E comecei a pensar, muitas pessoas falavam comigo, nossa, Barão, eu tenho muita vergonha de falar em público, eu queria fazer aula de teatro, sabe? Porque eu acho que o teatro poderia me ajudar. E eu fiquei com isso na cabeça, comecei a estudar um pouco sobre isso, e cheguei até aqui agora, para a gente falar um pouco sobre esse medo de falar em público. E de que maneira o teatro pode ajudar a gente de alguma forma? Primeiro, algumas pessoas me fizeram a pergunta, né? É possível perder o medo de falar em público? No primeiro momento, uma resposta parece ser meio desagradável, né? Porque, infelizmente, a gente não perde o medo. Porque o medo, ele é um sistema de autoproteção que o nosso corpo desenvolveu. Então, primeiro, assim, antes de falar do medo de falar em público, eu tenho que falar um pouco sobre o medo. O medo é uma parte mais primitiva do nosso cérebro, chamado o cérebro reptiliano. Ele foi programado para, em situações de emergência, o nosso cérebro pensa o seguinte, que a gente tem que lutar ou correr. E o que ele faz? Ele solta o hormônio da adrenalina do nosso corpo e faz com que os nossos batimentos cardíacos acelerem. Para quê? Para a gente lutar, ter mais força para lutar ou ter mais velocidade para correr. Ou seja, o medo é importante. O medo também traz precaução para a gente. Então, mas, pelo amor de Deus, Aldemar, você pode me perguntar. Então, por que eu tenho medo? Por que ele me trava para falar em público? Geralmente, quando a gente vai falar em público, a gente começa a pensar várias coisas, como, será que eu estou preparado para isso? Será que vai ter alguém na plateia? E todos os pensamentos negativos que a gente começa a ter diz qual é a mensagem que está passando para o nosso cérebro, porque a gente está passando perigo. E por isso o nosso cérebro dispara adrenalina no nosso corpo e a gente começa a ter aqueles sinais que muitos de vocês já devem ter passado. Mas qual é o mais preocupante com medo de falar em público para mim? Ver pessoas tão talentosas, pessoas que estudaram muito, mas chegam na hora de fazer uma entrevista de emprego, travam. Chegam na hora de trabalhar anos e na hora de apresentar a sua ideia dentro de uma reunião, seja para os seus superiores, e não conseguem transmitir essa ideia. Então, a gente precisa entender por que algumas pessoas têm medo. Basicamente, a gente pode separar por 3 motivos. Primeiro, a falta de domínio sobre o conteúdo. Isso faz com que você se sinta... quando o conteúdo está frágil, você começa a pensar, nossa, mas será que tem alguém aqui que sabe mais do que eu e pode questionar o que eu estou falando? E se eu esquecer alguma coisa, me der branco? Todos esses pensamentos fazem a gente acionar a adrenalina e pimba, medo, e a gente trava. O segundo é a falta de prática. Ou seja, quando a gente não conhece alguma coisa, quando a gente não tem intimidade, algo novo, é muito provável que a gente sinta medo. Então, para isso, se você quer dominar e vencer o medo de falar em público, você tem que praticar, né? E por último, o autoconhecimento. Muitos de nós... Eu vou fazer uma pergunta para você. Para e pensa. Se eu tivesse que fazer uma pergunta agora, seria o seguinte. O que você pensa sobre você quando uma outra pessoa desconhecida conhece você? O que você acha que essa pessoa pensa sobre você? Geralmente,
são coisas negativas que vêm na nossa cabeça, sabe? Nossa, a pessoa deve me achar muito arrogante, deve me achar metido, deve me achar feio. Ah, é porque eu sou careca. A gente só pensa nas coisas negativas. Então, dentro dessas 3 causas, que são a falta de domínio sobre um determinado assunto, a falta de prática e a falta de conhecimento, o que a gente pode fazer para dominar esse medo? Primeiro, a gente tem que ter mais segurança. Como que a gente ganha essa segurança de uma maneira geral? Primeiro, entendendo que a maior parte das pessoas que vai estar te ouvindo também tem medo. E por que eu estou afirmando isso? Algumas pesquisas afirmam, algumas pesquisas feitas nos Estados Unidos e outra na Inglaterra, afirmam que o medo de falar em público é o maior medo que o ser humano tem. Ele chega a superar o medo da morte. Ou seja, a probabilidade de alguém que está te ouvindo também ter medo é muito grande. Então, o primeiro passo é reconhecer. Ter esse reconhecimento de si e do outro. Esse reconhecimento de você passa pelo autoconhecimento. De você não parar só de se criticar e começar a se elogiar, entender o que você já faz bem. É importante dizer que todo mundo se comunica. O melhor comunicador que você pode ser é o que você já é. Só precisa lapidar isso. Uma dica que eu dou é você começar a perceber quais são as suas características. Quando você está falando com alguém que você tem intimidade, com a sua família, com os seus amigos, como você fala quando você está com essas pessoas? Como é que coloca o seu corpo? Como é que fica o seu tom de voz? Ali está a sua base, está a sua essência, quando você está mais relaxado. É com base nisso que você vai conseguir construir aos poucos e aprimorando essa habilidade que só a prática vai te trazer. O segundo passo muito importante é o domínio do conteúdo. Fale aquilo que você ame falar. Fale aquilo que te dê brilho nos olhos. Se aprofunde mais sobre um determinado tema. Isso vai te dar segurança também. Como eu falei, é o ponto principal. Só quando você tem domínio sobre um tema, faz com que você pare de pensar no que o outro vai pensar sobre você. Porque você tem confiança sobre o seu domínio. Aí o segundo ponto, o terceiro ponto, você começa a estruturar essa mensagem pensando que você quer falar para alguém. Mas é aí que entra a questão. Para você ter uma comunicação assertiva, você não basta você falar para alguém, você tem que falar com alguém. Então, olhe nos olhos. Mas, Aldebaran, eu não consigo olhar no olho de outra pessoa, eu tenho muito nervoso, você não está entendendo. Então, eu vou dar até uma dica aqui. Se você tem muito nervoso, se você tem muito medo de falar com alguém, olhar alguém nos olhos, olha bem para cá, entre as sobrancelhas. Você olha para cá, a pessoa tem a sensação de que você está olhando para os olhos dela, só que você não vai estar olhando. E aos poucos, você vai se acostumando, até você relaxar e encarar a pessoa no olho a olho. O terceiro passo é onde eu vejo que as pessoas mais param, que é a prática. A gente só consegue melhorar aquilo que a gente coloca em prática. É muito importante a gente dominar o tema, a gente se observar, a gente estruturar, mas se a gente não praticar, aquilo, a gente não vai interiorizar aquele conteúdo prático. E o quinto passo, que é a gente aprimorar. Como que a gente aprimora? Quando a gente consegue observar a gente com senso crítico positivo, com compaixão, primeiro enxergando o que a gente já faz bem. A gente só consegue progredir entendendo o quanto que a gente caminhou. Nós, como seres humanos, a gente pensa sempre à frente, no próximo objetivo. A gente conquista o objetivo e não olha todo o esforço que nós já fizemos para chegar até ali. Então, é importante. Isso é um ciclo, né, gente? Porque na fase do aprimoramento, você tenta reconhecer, você se reconhece novamente. E é legal, hoje em dia a gente tem a facilidade de poder se gravar. Mas, Aldebaran, eu odeio me gravar. Nossa Senhora, quando eu me vejo, eu fico nervoso. Sim, isso faz parte. Faz parte até você se acostumar. E por que eu falo tanto sobre isso? Esse treinamento que a gente fez foi baseado nesses 5 passos.
Então, a gente precisa entender que só a prática vai levar à perfeição. Eu disse para vocês que eu fiz um teste com 3 pessoas e quando eu divulguei o teste, eu falei que seriam em 5 semanas, né? Seria um encontro semanal com cada uma dessas pessoas online comigo. Sendo que eu decidi fazer diferente. Eu peguei esses 5 encontros, essas 5 semanas, e fiz tudo em uma semana só. E aí eu lancei o desafio para as 3 pessoas que eu selecionei. Eu falei, você topa fazer um treinamento em vez de ser em 5 semanas, serem 5 dias? E essas 3 pessoas decidiram fazer esse treinamento assim, fast food, e se colocaram à prova, e se desafiaram acima de tudo. Essas pessoas estão aqui no Zoom comigo agora. Eu não sei se o pessoal que está no Instagram vai conseguir ouvir. Vou tentar deixar bem pertinho aqui para vocês verem se vocês conseguem ouvir. Mas eu queria convidar aqui para vocês darem uma olhada. Chamar primeiro a Letícia. Tudo bom, Lê? Olá. E aí foi o seguinte desafio. Eu pedi para que eles preparassem. Vou soltar aqui, tirar o fone. Preparassem. O desafio era que eles falassem por 3 minutos. Né, Lê? De algo que eles gostassem muito. Aí agora a Letícia vai falar um pouquinho para vocês como foi essa experiência para ela, como é que foi, sobre o que ela vai falar. Bom, a experiência foi ótima, gostei muito, foi uma oportunidade e eu espero fazer bem feito agora. Foi corrida, assim, foi puxado, mas ao mesmo tempo foi muito leve, você levou muito leve a questão, foi muito bom. No início estava aquele nervosismo, mas depois, durante as aulas, foi relaxando e foi aprendendo. E eu vou falar aqui um pouco sobre patrimônio cultural. Eu sou a Letícia, sou turismóloga. Eu trabalho numa agência de viagens, eu organizo viagens internacionais. E aí eu vejo muito interesse das pessoas em viajar para fora, para conhecer a história, os monumentos, mas eu não vejo esse interesse de conhecer aqui, né, a nossa história, o nosso patrimônio cultural. E, bom, patrimônio cultural são bens que representam uma identidade, fazem referência a uma identidade, a uma memória de um grupo. Podem ser construções artísticas, históricas, objetos, modos de fazer, entre outros. Aqui no Rio, a gente tem na Praça 15, por exemplo, o Paço Imperial. Na Cinelândia, a gente tem o Teatro Municipal. São construções de épocas diferentes, mas que contam a história da nossa cidade, até do nosso país. E como nossa história, nossa identidade, né, nossa identidade coletiva, a gente não quer que isso se perca, né? Então, a gente precisa cuidar. Tem um governo que cria leis de proteção, investe na restauração, mas a gente também tem que fazer a nossa parte e cuidar. No caso, a gente tem que valorizar mais o nosso patrimônio, buscar conhecer, visitar, ocupar os espaços, cobrar ações também dos nossos gestores quando for necessário. Eu trago até aqui o caso da fábrica Berg, que era uma antiga fábrica de chocolate, localizada aqui na região portuária do Rio de Janeiro. Ela estava abandonada, fechada, mas há alguns anos um grupo de artistas se instalou no local para trabalhar, atrás de espaço para trabalho. Isso chamou a atenção das pessoas, gerou um movimento ali no local e que até teve o apoio da prefeitura, que reconheceu esse trabalho, reconheceu o valor arquitetônico, um prédio industrial, e até tombou o prédio. Hoje é um polo cultural, econômico, outros artistas se instalaram, empresas foram para lá, não só procurando espaço de trabalho, mas também divulgação, porque começou a atrair um público, muitas pessoas começaram a visitar o local, né? Hoje em dia, com a pandemia, não é possível, mas aos sábados sempre é possível visitar. E se tornou uma área de lazer. Foi uma proposta diferente aqui para a cidade, muito interessante, que a população aceitou. Então, isso até mostra como é importante também a gente participar, correr atrás, procurar. E eu espero aqui com a minha fala instigar a curiosidade de vocês e que vocês busquem cada vez mais conhecer a nossa história, nosso patrimônio.
Obrigada. Ah, que orgulho! Nossa, parabéns. Parabéns, Letícia. E uma semana Obrigada, viu, o Aldebaran? seu desenvolvimento, o quanto que você se dedicou, que é importante falar isso para todo mundo, que independente de tudo, depende muito de cada um, da autorresponsabilidade, de conseguir realmente fazer os exercícios. Eu cobrei muito, ver você falando assim, já com tanta desenvoltura, me enche de orgulho, viu? Parabéns, parabéns mesmo. Obrigada. Obrigada pela ajuda, pela orientação. Foi Uh, muito bom, viu? Vou levar para a vida. Ah, que bom mesmo, Lê. Um beijo. Beijo. Agora eu vou chamar o João. João tá na área? Fala aí, irmão. Fala aí, meu amigo João Bittencourt, direto do Vila CrossFit, Daí, pô. representando a comunidade Vila CrossFit aqui com a gente. Eu vou fazer o seguinte, para que o pessoal do... Queria que o pessoal do Instagram visse também, de alguma forma, vocês. Tá me incomodando isso. Espera aí. Vai ser de um jeito meio arcaico. Não é a melhor forma, mas eu vou mostrar um pouco, vou virar meu telefone para vocês olharem a minha tela. Tenho duas coisas para falar para vocês, beleza? Rapidinho, João, deixa eu só reposicionar aqui. Ótimo, tranquilo. Vamos lá, deixa eu ver se a galera tá... Dá para ver o João agora. João, mete bronca. Pô, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Letícia aí, que mandou muito bem. Até a responsabilidade bateu aqui nas minhas costas, né? Obrigada, agora é com você. Mas vamos lá. Meu nome é João, eu sou enfermeiro militar, sou primeiro-tenente da Marinha do Brasil. Eu sou especialista em nefrologia, especialista em terapia intensiva. Trabalhei por alguns anos na Central Estadual de Transplantes do Rio de Janeiro. E hoje eu venho falar com vocês sobre um tema que é muito especial para mim e é de grande relevância para a sociedade. Você sabia que hoje, no Brasil, existem cerca de 40 mil pessoas à espera de um órgão? E dessas 40 mil pessoas, 1.000 delas são crianças. Crianças que podem ter seu sonho, sua história interrompida por falta de oportunidade de receber um órgão. E apesar do Ministério da Saúde possuir uma política pública forte em prol da doação de órgãos, o número de transplantes no Brasil ainda é muito aquém da nossa demanda. E essa falta de doações acontece principalmente pelas recusas familiares. Recusas familiares para a doação de órgãos. No Brasil, nossa legislação permite apenas só a família, parentes de primeiro grau, para doar, que possam autorizar a doação de órgãos. Mesmo que eu faça qualquer tipo de documento, não é válido judicialmente para a doação de órgãos. Apenas a nossa família pode proceder com essa autorização. E por que você acha que existe um grande número de recusas familiares? É multifatorial. Em primeiro lugar, a decisão é em um momento muito difícil. É um momento em que você está perdendo um ente querido, um momento de dor. Em segundo lugar, é a incompreensão da morte encefálica ou a morte cerebral. A morte cerebral é caracterizada por ausência total das atividades e funções do nosso cérebro, sendo que ela é caracterizada por nossos outros órgãos todos continuarem recebendo aporte sanguíneo e de oxigênio. E todos esses órgãos são mantidos por aparelhos, equipamentos, medicações fornecidos pela equipe médica. E é nesse momento que a família tem a oportunidade
de transformar o sentimento de perda, sentimento de tristeza, em um sentimento de esperança. Um doador pode salvar até 8 vidas, doando coração, fígado, rim, pulmões. E para que esse processo todo aconteça, alguém teve que dizer sim para a doação. Alguém teve que doar o seu maior presente, que é o presente da vida. Você também, você que está me ouvindo, pode também tomar essa decisão hoje. E todo dia é dia para tomar essa decisão. Converse com a sua família sobre o tema. Ouça o que os seus familiares têm para dizer. Expresse a sua vontade de ser doador de órgãos. Só com esse ato, você facilita uma decisão tão difícil, em um momento tão difícil. Seja esperança para milhares de pessoas que estão na fila dos transplantes. Eu espero que espero que eu tenha conseguido ter colocado uma semente na cabeça de cada um sobre essa reflexão. E que futuramente vocês sejam multiplicadores desse ato de humanidade. Espero que vocês, para vocês poderem ter mais informações, vocês podem entrar pelo site do Ministério da Saúde, na aba Doação de Órgãos. Eu estou disponível também. E para finalizar, eu queria agradecer a todo mundo que está me ouvindo e um agradecimento especial ao Aldebaran. O cara é diferente. O cara... E aí, Aldebaran, já estou falando gíria já de novo. Que isso é um calo meu, falo muita gíria. Aldebaran é um cara totalmente diferenciado. O cara que, nessa semana, me fez ter uma autopercepção diferente do que eu tinha. Por mais de outras técnicas, várias técnicas que ele tenha me passado, eu acho que o principal dessa semana foi que ele me mostrou que eu sou potente. Que ele me mostrou que eu sou capaz de falar em público. E é exatamente sair da zona de conforto. Estou saindo da zona de conforto aqui falando com vocês. Passei a semana toda saindo da zona de conforto com ele, com os exercícios que ele me passava todos os dias. E é isso, gente. Espero que seja inspiração aí para vocês e muito obrigado. Ah, João, quer me fazer chorar, né, cara? Isso, cara. Quer me fazer chorar. Galera do Instagram, o pessoal que também está me acompanhando pelo Zoom. Eu queria mostrar agora uma coisa para vocês, que eu tive a grata satisfação de receber um vídeo hoje, que eu queria que vocês refletissem um pouco sobre essa dificuldade. Como que a gente encara as nossas dificuldades todos os dias? Primeiro eu vou compartilhar aqui para a galera que está no Zoom poder ver, e também quem está no Instagram vai dar uma olhadinha agora por alto. Beleza, gente? Espero que no Instagram esteja dando para ver alguma coisa. Vamos lá. Eu sumi. Porque eu fiquei doente. Tive que parar um pouquinho de fazer vídeo para me recuperar. E também porque eu tinha que realimentar minha cabeça. Então, fui atrás de conteúdo, de leitura, de alimento intelectual. E eu parei um pouquinho. Mas tá de novo. Se aceitar e se conformar. Qual é a diferença entre os dois? Se conformar é entender que você tem e dizer, tá bom,
eu nasci assim mesmo. Mas fazer o quê? Se aceitar, entender o que você tem e continuar. Não. Eu nasci assim, eu tenho o que eu tenho e eu vou ser feliz do jeito que eu sou. E eu vou correr atrás das coisas. Se aceitar é pôr um vírgula nessa história. Se conformar é pôr um ponto final. Não ponha um ponto nessa história. Põe uma vírgula. Continue. A vida é curta quando você não sabe usufruí-la. Quando você sabe, ela pode durar a eternidade. Viviu? Galera do Instagram, eu acho que deve ter ficado um pouco difícil ver esse vídeo, mas eu vou fazer o seguinte, eu me comprometo a mandar esse vídeo para vocês, tá? E quem puder me dizer quem é essa menina, assim, eu tô realmente... para mim foi um vídeo que tocou muito no meu coração. E a pergunta que eu faço para vocês depois desse vídeo é: quem você decide ser? Uma pessoa que vai simplesmente se confortar com as suas limitações, com aquilo que você sabe que pode fazer melhor? Ou realmente você vai aceitar quem você é hoje e vai caminhar na direção daquilo que você pode transformar? Mas é muito importante a gente se aceitar antes de tudo. Então eu faço esse convite para cada um de vocês, entendendo que é possível sim a gente se transformar. É possível quando a gente acredita. E eu acho que a demonstração do João e da Letícia, que chegaram essa semana com muita dificuldade. Peraí, deixa eu ver aqui. Cadê? Participantes. Deixa eu ver se o André chegou. Não está aparecendo aqui para mim. Infelizmente, o André, acho que teve algum problema, que seria a terceira pessoa. Eu acredito que a gente tem que pensar um pouco mais. Eu não sei, acho que o André não conseguiu entrar. Deixa eu ver aqui se eu falo se eu consigo achar o André, que é a terceira pessoa que poderia falar um pouco para vocês como foi essa semana. O André Almeida. Deixa eu ver. Só falar aqui com o André, gente, para vocês poderem ouvir o André também. Mas, enfim, o que eu quero... Acho que o André não conseguiu entrar. Estava só esperando para ver se ele conseguiria vir também para falar um pouquinho para vocês como foi essa semana. Eu quero fazer esse convite para vocês. Eu acho que é possível. Quem quiser se transformar, consegue se transformar. Só que, gente, eu acho que existe a possibilidade de você fazer isso sozinho. Sim, é muito possível. Basta querer. Eu desenvolvi um método para tentar, um treinamento para tentar botar isso na prática. Principalmente para aqueles que têm dificuldade. Ah, o André chegou. Vai ter que fazer outra live no Instagram. Deixa eu ver aqui. O André chegou. Já tem quanto tempo? Vai cair daqui a pouquinho. Fala, André. Tudo bem? O André foi o terceiro participante dessa semana. Também vai dar um pouquinho. André, faz o seguinte, então. Fala como primeiro o que você preparou para a gente e depois a gente conversa um pouquinho mais. Pode ser? Eu já estou no ar, já? Já está no ar. A Vera. Então, cara, eu quero dizer para todo mundo que é a primeira vez que eu estou fazendo uma live. Depois vocês gravam e mandam para mim. Entendeu? O que houve aí? Tá bem? Aqui sim, peraí. Deixa eu ver se o pessoal está conseguindo te ver. Problemas técnicos. Vamos lá. Tá dando para ver? Acho que deu um pouquinho atrasado. Deixa eu ver só para o pessoal enxergar. Pode ir. Ativar. Foi?
Ah, beleza. Quero comentar, não sei se eu ouvi da outra vez, né? Minha primeira transmissão live, né? Alguma coisa desse tipo, nunca tinha feito. E tá aí uma questão bastante libertadora que me ajudou também esse curso. Mas então, eu vou tentar aproveitar aqui, Aldebaran, o que a gente está passando, que é a questão da comunicação, e tentar entregar uma chave poderosa da comunicação que muitas das vezes a gente não sabe ou se sabe, não consegue utilizar corretamente. Eu vou falar da comunicação a qual a gente fala com as pessoas, como a gente dialoga com as pessoas. Eu não sei se você ou quem está me vendo agora nessa live já ouviu, já escreveu ou já viu escrito em algum lugar de que as palavras têm poder, de que as palavras podem mudar a pessoa por dentro, por fora e a realidade. Não sei se você já ouviu. Bom, eu já ouvi muito. E depois de estudar, eu tenho que te trazer uma coisa interessante, de que isso é verdade e é comprovadamente científico. E se eu te dissesse que essa realidade, ela existe e está na nossa mão, está na sua mão, poder utilizar ela, poder utilizar as palavras para mudar a sua realidade. Vou tentar ilustrar aqui rapidinho, não sei se eu tenho tempo, uma história só para rapidinho. Foi na década, se não me engano, de 2000, um cientista chamado Masaru Emoto, da Universidade de Yokohama, ele fez um experimento científico para testificar isso. E ele colocou em vitros, né, que se chama, 2 tipos de quantidade de água idênticos. E tampou. Diariamente ele abria e falava palavras positivas, de entusiasmo, de alegria, para um desses vitros e tapava, fechava. E aí depois abriu outro, logo depois, né, simultaneamente, e falava só que negativas. E tampava também. Depois de um mês, fazendo o mesmo experimento, gente, o que ele chegou à conclusão? Porque ele teve fato. Ele abriu o primeiro e colocou no microscópio e viu em que as águas, né, a água que estava ali, se transformou numa partícula cristalina e transformou-se em vários modelos de flores, cada um mais lindo do que o outro. E o outro, que ele falou as palavras negativas, né? Ele viu que tinham muitas coisas, mas não pareciam um formato bom. Eram todos distorcidos. E aí, o que ele quis provar com isso, gente? Olha que interessante. Na verdade, ele comprovou naquele momento em que toda palavra ela tem poder atômico. Poder atômico como assim, André? Poder de mudar a realidade. Isso já tinha sido comprovado cientificamente? Não. Já tinha sido comprovado também psicologicamente, na neuropsiquiatria, na física quântica, inclusive nas religiões. Vou dar um exemplo. Na cristã, tem uma passagem de Gênesis que traduz mais ou menos de que Deus utilizou as palavras para criar o universo e o mundo. Vou repetir para você, Deus utilizou as palavras para criar o universo e o mundo. Olha que bacana. E aí eu te faço uma seguinte pergunta nesse momento. Como é que você tem usado as suas palavras na sua vida com os outros? O que você tem criado dia a dia com elas? Você tem criado aproximação ou afastamento? Você tem criado coisas boas ou ruins? Você tem se aproximado do teu sucesso ou se afastado dele? O quanto de 0 a 10 talvez seja legal para você aprender a dominar um pouco mais essas palavras para que você chegue no teu sucesso. O que você acha? Bom, se você botou mais ou menos entre 1 e 10, eu vou te deixar aqui uma dica só por causa do meu tempo, tá? Mas depois qualquer coisa você procura aí nos stories do nosso querido Aldebaran. Vou te dar um exemplo simples em que vai de repente te ajudar muito se você colocar em prática. E a gente pode fazer aqui mesmo.
agora, enquanto a gente está fazendo aqui esse bate-papo. Qual seria esse? Que você tivesse um compromisso com você mesmo e se disciplinasse e se doutrinasse para que você nunca mais falasse palavras ruins como não posso, não consigo, impossível, difícil, que você de repente tentasse se policiar para não falar palavrão. E também palavras que de repente traduzem uma coisa ruim que você não consegue. Você vai me falar assim, pô, eu sei que é difícil isso. É verdade, é difícil. É difícil mesmo. Mas como aprendizado, no momento que você começa a utilizar a repetição, gera um hábito. E esse hábito pode ser a chave que está faltando para a sua vida transformar. Bom, eu espero que você pratique, utilize essa chave aí, essa dica. E pode ter certeza, você vai estar criando um grande aliado. Acho que um dos mais importantes que você vai estar tendo, que é você mesmo. Acabou? Fechou? É assim que fala? Eu cheguei corrido, não sei nada, não vi nenhuma. Entendeu? Obrigado, André. Me diz aí como é que foi essa semana para você, como é que foi esse treinamento, se você acha que é possível. Deixa eu só restabelecer aqui. No IGTV, a galera... Vou voltar aqui. Faz favor para mim. Bota aqui no Instagram. Relaxa, como diz aquele... Pois é, não. Até sabe fazer ao vivo, né? Porque é isso, o pessoal que estava acompanhando pelo Instagram caiu, agora a gente tem que voltar com a live. Eu queria que você falasse, compartilhasse para a gente como foi essa semana para você, como foi essa experiência, como foi o treinamento. Conta um pouquinho para a gente. Então, um pouquinho vai ser difícil, né? O Aldebaran sabe que eu falo um pouco demais. Mas eu vou tentar transmitir um pouquinho, né? Bom, para quem não sabe, eu trabalho com comunicação, né? Trabalho com gestão de pessoas, sou educador, né? E muitas das vezes a gente tem uma formação e aí, de repente, eu estou falando para você que, de repente, é gestor, que, de repente, é professor, que lida com comunicação e talvez se sinta muito confortável, numa zona de conforto, né? Que você diga assim, isso não é para mim, isso é para iniciante, isso é para quem tem dificuldade. Eu falo para públicos, para alunos. E se eu fosse definir uma palavra, eu diria libertador. Libertador de quê? Talvez você me pergunte. Libertador daquilo em que mais nos prejudica, que somos nós mesmos. Os nossos medos, os nossos anseios, as nossas limitações. Toda informação, ela, como a gente sempre conversou, né, caiu muita ficha, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, você sabe tanta coisa, né? Talvez você escute isso também, muita gente que está me ouvindo agora. Por que você não coloca em prática? A pessoa sabe muito, mas ela não coloca na prática, ela tem dificuldade. Será que ela é uma fraude? Será que ela, de repente, aquilo que ela está falando é mentira? Não. É porque existe, ela sabe, tem a teoria, mas a prática dela, existe um bloqueio, algumas travas emocionais que ela precisa resolver, organizar isso. E esse tipo de curso, ele te provoca isso. Não somente pela questão de técnica, né, propriamente dita, mas principalmente no aspecto de você olhar para dentro e dizer para você mesmo, você pode. Você tem condição, você pode mais. Então, Aldebaran e para todos que estão assistindo aí, demorei pra caramba, né, cara? Vixe, Maria. André, muito obrigado. Achei que você não ia chegar a tempo, cara. Gratidão por entrega dentro de uma semana. É importante dizer, a gente voltou aqui também pro pessoal que estava no Instagram seguindo a gente. É importante dizer que o que essas pessoas se propuseram a fazer essa semana é algo muito difícil, porque a gente não consegue uma transformação
do nada, de uma hora para outra. Em 5 dias, eles conseguiram começar a entender como eles podem mudar isso na vida deles. Isso é o mais importante. Que essa transformação que começou essa semana, ela tem que seguir para a vida. É só um caminho para a gente entender quais são as nossas potencialidades. Pensando sobre isso, eu faço esse desafio para você entender quem é você. Como perguntei lá no início da palestra. Quem é você? O que você espera? Você quer ser aquela pessoa que sabe que tem essa dificuldade, mas que acha que você teria que nascer de novo para que isso mude? Ou você realmente quer buscar uma diferença, quer buscar algo que transforme a sua vida, mas não sabia por onde? Hoje eu vou abrir esse treinamento para outras pessoas, mas nesse primeiro momento eu só vou poder abrir para 5 pessoas, ok? Eu tenho para falar isso, que infelizmente esse treinamento ele vai acontecer como? Vão ser 8 encontros individuais online comigo, certo? E nesses encontros individuais online facilita pela não ter que se locomover nesse primeiro momento, de ter essa segurança, principalmente na atual conjuntura que a gente vive, que ainda nós estamos vivendo com esse vírus que ainda não foi embora, e é importante a gente dizer isso, né, que ele ainda não foi embora. Eu também vou dizer, todo esse treinamento individual permite que a gente trabalhe junto, eu consiga compreender junto com você qual é a sua necessidade, o que você precisa de fato para melhorar, quais são as melhores técnicas para você, para a gente entender qual é o ponto de partida, aonde que a gente quer chegar. É muito importante dizer isso, assim, que não adianta ser algo, não é algo pronto, né? Algo que vai sendo adaptado para cada um de vocês. Eu vou disponibilizar também as 8 gravações dos encontros, para que isso você tenha um material de estudo, possa revisitar, vai ficar gravado, vou disponibilizar para cada um de vocês, relatório de cada sessão e um guia definitivo no final. E o interessante também, diferente desse teste, que foi em 5 dias de tudo que eles passaram, a proposta de ser uma vez por semana é dar tempo para que vocês absorvam o conhecimento, para que vocês pesquisem mais, se confrontem com realmente, na prática, além do conhecimento, na prática, o que vocês podem fazer. Esse curso, esse treinamento, o valor total dele é em R$3.000 por sendo um treinamento individualizado, né? Eu vou garantir para vocês um bônus, porque a pessoa pode pensar, nossa, mas 8 sessões, e quando eu tiver que falar em público, tiver que fazer uma apresentação na minha empresa, eu vou dar mais uma sessão que você pode usar quando você quiser. É só você me falar, a gente vai marcar um pouco antes, vou dar essa sessão para vocês. Eu posso dar também a garantia de que às vezes não tenha a conexão, você não vai gostar muito da metodologia. Então, se até na segunda sessão você não gostar, eu vou devolver o dinheiro para você. Repetindo assim, eu só tenho 5 encontros 5 pessoas que eu vou liberar dessa primeira vez, para que eu possa realmente dar um atendimento especializado, específico para cada um. Só que entendendo que a gente vive também um momento diferente, um momento difícil, e para honrar essas 5 pessoas que estiverem comigo, ao invés de ser R$3.000, o que custa no mercado um treinamento específico individualizado como esse, ele agora, para essas 5 primeiras pessoas que toparem esse desafio junto comigo, assim como essas 3 pessoas fizeram esse teste, esse treinamento vai custar R$1.000. Quem tiver interessado, eu vou botar aqui no Instagram o telefone, um WhatsApp para vocês entrarem em contato, para quem tiver interesse. E nós vamos seguir a risca, vamos fechar nos 5 primeiros. Se você estiver interessado e os 5 vagas tiverem acabado, a gente vai colocar o seu nome na lista de espera e a gente vai entrar em contato com vocês. Quem está pelo Zoom, eu vou colocar aqui o contato também. E quem tiver pelo Instagram, a gente vai colocar aqui o WhatsApp para vocês, tá ok? Agora eu vou abrir para se alguém tem alguma dúvida sobre o treinamento, quiser perguntar alguma coisa.
Vou pedir só para a minha produção colocar aqui o telefone de cada um de vocês, para quem quiser, quem tiver interesse, entrar em contato por esse número. A gente vai disponibilizar o link, certo? Fechando as 5 vagas, eu fecho esse primeiro 5. Alguém que está aqui no Zoom quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta sobre o treinamento? Ou quer dar algum depoimento, quer tirar alguma dúvida? Agradecer cada um de vocês que ficou até o final aqui, todo mundo que participou pelo Instagram também. Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Faz o seguinte, se alguém quiser, quem tiver interesse, entre em contato comigo pelo direct. A gente vai responder vocês pelo direct. E quem tiver interessado pelo Zoom, vou mandar agora para vocês. Tá ok, gente? Muito obrigado. Agradeço todo o apoio de vocês terem assistido aqui essa primeira live. Me coloco à disposição se alguém tiver com alguma dúvida. E lembrando que depende de cada um de nós. Independente de qual caminho você siga, seja acompanhado ou não, é possível a gente superar esse medo de falar em público, sim. Um abraço para cada um de vocês, muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Aqui, o pessoal que está no Zoom, eu vou mandar agora aqui o contato para vocês. Acho que todo mundo que está no Zoom tem meu contato, né? Então, se alguém quiser, se alguém ficar interessado, só a Marina, acho que não, vou mandar aqui agora, então. No chat. Se alguém quiser, tá aí meu número, é só entrar em contato comigo ou entrar em contato comigo pelo direct do Instagram. Gente, muito obrigado pela atenção, pela gentileza de cada um de vocês. Um beijo grande e um bom final de semana. Valeu, Marcos! Muito obrigado, querido, meu sogro. Um beijo. E a todos vocês, viu? André, Letícia, João, parabéns. Muito, muito, muito orgulho de vocês, gente. Muito bonito ver a evolução de cada um de vocês. Muito obrigado. Gratidão por terem topado esse desafio, terem se desafiado dessa maneira, de encarar de frente o medo de vocês. Espero que vocês vejam todas as possibilidades que se abrem para vocês agora, viu? Grande beijo em vocês. Espero notícias, viu? Um abraço.